Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 13. Brahma rouba os meninos e os bezerros. Shukadeva Goswami ficou muito animado quando Maharaj Parikshit perguntou-lhe por que os vaqueirinhos não falaram sobre a morte de Agasura até se passar um ano. Ele explicou assim: Meu querido rei, com sua curiosidade, você está tornando mais interessante os passatempos transcendentais de Krishna. É dito que faz parte da natureza do devoto sempre aplicar sua mente, energia, palavras, ouvidos, etc., em ouvir e cantar sobre Krishna. Isto se chama consciência de Krishna. E para quem está embevecido ouvindo e cantando sobre Krishna, o assunto nunca se torna batido ou velho. Esta é a importância do assunto transcendental, em contraste com o assunto material. O assunto material torna-se insípido e não se pode ouvi-lo por muito tempo. É preciso sempre mudar. Mas quanto ao assunto transcendental, ele se chama Nitya Navanavayamana. Isto significa que a pessoa pode continuar cantando e ouvindo sobre o Senhor sem nunca se cansar, mas continuar entusiasta e ávida de ouvir sempre mais. É dever do mestre espiritual revelar todo o assunto confidencial ao discípulo indagador e sincero. Assim, Shukadeva Goswami pôs-se a explicar por que a morte de Agasura não foi comentada até que se passasse um ano. Shukadeva Goswami disse ao rei: Ouça agora com atenção sobre este segredo. Depois de salvar seus amigos da boca de Agasura e depois de matar o demônio, o Senhor Krishna levou seus amigos até a beira do Yamuna e lhes falou o seguinte: Meus queridos amigos, vejam só como este local é muito agradável para almoçar e brincar nas margens arenosas e macias do Yamuna. Podem ver como as flores de lótus na água estão desabrochadas e belas, e como distribuem seu perfume por toda parte. O gorjeio dos pássaros, junto com o grito dos pavões, rodeados pelo sussurro das folhas nas árvores, combinam-se e apresentam vibrações sonoras que ecoam entre si. E isto só enriquece a bela paisagem criada pelas árvores aqui. Vamos almoçar neste lugar, porque já está tarde e estamos com fome. Que os bezerros fiquem perto de nós e bebam água do Yamuna. Enquanto almoçamos, os bezerros podem comer o capim macio que há neste local. Ao ouvirem esta proposta de Krishna, todos os meninos ficaram muito contentes e disseram: Sem dúvida, vamos todos sentar aqui e almoçar. E então, tendo Krishna no centro, eles começaram a abrir suas lancheiras, trazidas de casa. O Senhor Sri Krishna sentou-se no centro do círculo e todos os meninos voltaram seus rostos para ele. Eles comiam e sempre desfrutavam a visão do Senhor, face a face. Krishna parecia o verticilo de uma flor de lótus, e os meninos que o rodeavam pareciam as diferentes pétalas. Os meninos juntaram flores, folhas e cascas de árvore,
e as colocaram sob suas respectivas lancheiras, e assim começaram a almoçar em companhia de Krishna. Enquanto almoçavam, cada menino começou a manifestar diferentes espécies de relações com Krishna e desfrutavam da companhia mútua, com gracejos. Enquanto o Sr. Krishna desfrutava dessa maneira seu almoço com seus amigos, sua flauta estava enfiada dentro do cinturão de sua roupa, e seus cajado e corneta estavam enfiados do lado esquerdo de sua roupa. Ele segurava na palma da mão esquerda um bocado de comida preparada com iogurte, arroz com manteiga e pedaços de salada de frutas, que se podia ver através das juntas de seus dedos semelhantes a pétalas. A suprema personalidade de Deus, que aceita os resultados de todos os grandes sacrifícios, estava rindo e brincando, saboreando o lanche com seus amigos em Vrindavana. Essa cena estava sendo observada pelos semideuses do céu, e quanto aos meninos, eles simplesmente gozavam bem-aventurança transcendental na companhia da suprema personalidade de Deus. Nessa ocasião, os bezerros que estavam pastando por perto embrenharam-se na floresta, atraídos por capim novo, e ficaram gradativamente fora de vista. Quando os meninos viram que os bezerros não estavam mais por ali, temeram pela segurança dos bezerros e gritaram, sem demora, Krishna! Krishna é o matador do medo personificado. Todo mundo teme o medo personificado, mas o medo personificado tem medo de Krishna. Com o grito da palavra Krishna, os meninos transcenderam imediatamente a situação de medo. Devido à sua grande afeição, Krishna não queria que seus amigos interrompessem seu agradável almoço e saíssem procurando os bezerros. Por isso disse: Meus queridos amigos, não é preciso que vocês parem o seu almoço. Vou pessoalmente até onde estão os bezerros. Assim Krishna, ainda segurando um punhado de arroz com iogurte em sua mão esquerda, partiu imediatamente em procura dos bezerros, nas grutas e moitas. Ele procurou nas cavernas das montanhas e nas florestas, mas em lugar algum pôde encontrá-los. Na ocasião em que Aghasura foi morto, e os semideuses estavam observando o incidente com grande surpresa, Brahma, que nasceu da flor de lótus do umbigo de Vishnu, também veio ver. Ele se surpreendeu ao ver que um menino pequeno como Krishna podia agir de maneira tão maravilhosa. Embora fosse informado que o vaqueirinho era a suprema personalidade de Deus, ele queria ver mais passatempos gloriosos do Senhor, e assim roubou todos os bezerros e vaqueirinhos e levou-os para um lugar diferente. O Sr. Krishna, portanto, apesar de procurar os bezerros, não conseguiu encontrá-los, e até mesmo perdeu seus amigos à margem do Yamuna, onde estavam almoçando. Na forma de um vaqueirinho, o Sr. Krishna era muito pequeno em comparação com o Sr. Brahma, mas por ser a suprema personalidade de Deus, ele pôde compreender logo que todos os bezerros e meninos tinham sido roubados por Brahma. Krishna pensou: Brahma levou embora todos os meninos e bezerros. Como posso voltar sozinho para Vrindavana?
as mães ficarão aflitas. Por isso, para satisfazer as mães de seus amigos, bem como para convencer Brahma da supremacia da suprema personalidade de Deus, ele se expandiu imediatamente, como vaqueirinhos e bezerros. É dito nos Vedas que a suprema personalidade de Deus expande-se em muitas entidades vivas por sua energia. Portanto, não era muito difícil para ele expandir-se de novo em tantos meninos e bezerros. Ele se expandiu para tornar-se exatamente como os meninos, que eram todos de diferentes aspectos, no rosto, na constituição corporal, em suas roupas, adornos, em seu comportamento e atividades pessoais. Em outras palavras, cada qual tem gostos diferentes. Sendo uma alma individual, cada pessoa tem atividades e comportamento completamente diferentes. Mas Krishna se expandiu em todas as diferentes posições dos meninos individuais. Ele também se transformou nos bezerros, que eram todos diferentes em tamanhos, cores, atividades, etc. Isto foi possível porque tudo é expansão da energia de Krishna. É dito no Vishnu Purana, Parasya Brahmana Shaktihi. Tudo o que de fato vemos na manifestação cósmica, seja a matéria ou as atividades das entidades vivas, é simplesmente uma expansão das energias do Senhor. Assim como o calor e a luz são diferentes expansões do fogo. Assim, expandindo-se como os meninos e bezerros, em seus atributos individuais, e rodeado por estas expansões dele mesmo, Krishna entrou na aldeia de Vrindavana. Os moradores não tinham conhecimento do que acontecera. Depois de entrar na aldeia de Vrindavana, todos os bezerros foram para seus diferentes estábulos, e os meninos também foram para suas respectivas mães e lares. As mães dos meninos ouviram a vibração de suas flautas antes de sua entrada, e para recebê-los, elas saíram de suas casas para abraçá-los. E por causa do amor maternal, o leite escorria de seus seios, e elas deixavam que eles o bebessem. Porém, seu oferecimento não era para seus filhos, mas para a suprema personalidade de Deus, que se expandira nesses meninos. Esta foi outra oportunidade de todas as mães de Vrindavana alimentarem a suprema personalidade de Deus com seu próprio leite. Por isso, o Senhor Krishna deu não só à mãe Yashoda a chance de alimentá-lo, mas desta vez ele deu esta oportunidade a todas as gopis mais velhas. Todos os meninos começaram a tratar suas mães de maneira habitual, o mesmo ocorrendo com suas mães. Ao entardecer, elas começaram a banhar seus próprios filhos, enfeitá-los com tilaka e adornos, e dar-lhes o alimento necessário depois do trabalho do dia. As vacas também, que estavam fora nos pastos, voltaram antes de escurecer o dia e começaram a chamar seus bezerros. Os bezerros logo se aproximaram das mães, e elas puseram-se a lamber-lhes os corpos. Estas relações das vacas com seus bezerros e das gopis com seus filhos continuaram sem alteração, embora de fato os bezerros e meninos originais não estivessem ali. De fato,
a afeição das vacas pelos bezerros e das gopis mais velhas pelos meninos aumentou sem razão. Seu afeto aumentou naturalmente, ainda que os bezerros e meninos não fossem filhos delas. Embora as vacas e gopis mais velhas de Vrindavana gostassem mais de Krishna do que de seus filhos, depois deste incidente, seu amor por seus filhos aumentou, exatamente como o amor que elas tinham por Krishna. Durante um ano inteiro, Krishna se expandiu, como os bezerros e vaqueirinhos, e esteve presente no pasto. Como se declara no Bhagavad Gita, a expansão de Krishna está no coração de todos, como a superalma. De maneira semelhante, ao invés de se expandir como a superalma, ele se expandiu como uma porção de bezerros e vaqueirinhos durante um ano inteiro. Um dia, poucos dias antes de completar um ano, quando Krishna, junto com Balarama, mantinha os bezerros na floresta, eles viram algumas vacas que pastavam no topo da colina de Govardhana. As vacas podiam ver, lá embaixo no vale, onde os meninos cuidavam dos bezerros. De repente, avistando seus bezerros, as vacas começaram a correr para eles. Elas saltaram colina abaixo, com as pernas da frente e de trás juntas. As vacas estavam tão enternecidas por seus bezerros que não se incomodaram com a dificuldade do caminho do topo da colina de Govardhana até o pasto. Elas se aproximaram dos bezerros, com as tetas cheias de leite e seus rabos levantados. Quando desciam a colina, suas tetas derramavam leite no chão por causa de seu intenso amor maternal pelos bezerros, embora não fossem seus próprios bezerros. Estas vacas tinham seus próprios bezerros, e os bezerros que pastavam abaixo da colina de Govardhana eram maiores. Não se esperava que eles mamassem, mas se satisfizessem com o capim. Porém, todas as vacas vieram sem demora e começaram a lamber os corpos deles, e os bezerros também começaram a mamar. Parecia haver grande vínculo de afeição entre as vacas e os bezerros. Quando as vacas vieram correndo do topo da colina de Govardhana, os homens que estavam cuidando delas tentaram detê-las. Os homens cuidam das vacas e os meninos cuidam dos bezerros. E tanto quanto possível, se conservam separados os bezerros das vacas, para que eles não bebam todo o leite disponível. Por isso, os homens que tomavam conta das vacas no topo da colina de Govardhana tentaram impedi-las, mas falharam. Confundidos com seu fracasso, eles se sentiam envergonhados e zangados. Estavam muito infelizes, mas quando desceram e viram seus filhos tomando conta dos bezerros, eles de repente sentiram muita afeição pelos meninos. Foi muito surpreendente. Embora os homens tivessem descido desapontados, confusos e zangados, logo que viram seus filhos, seus corações se enterneceram com grande afeição. Imediatamente desapareceram sua ira, insatisfação e infelicidade. E, com grande afeição e amor paternal pelos meninos, esses vaqueiros pegaram seus filhos no colo e os abraçaram. Começaram a cheirar as cabeças deles e desfrutaram de sua companhia com grande felicidade. Depois de abraçar seus filhos, os homens levaram as vacas de volta ao topo da colina de Govardhana. No caminho, começaram a pensar em seus filhos, e seus olhos encheram-se de lágrimas de amor.
Quando Balarama viu esta extraordinária troca de amor entre as vacas e seus bezerros, e entre os pais e os meninos, quando nem os meninos nem os bezerros precisavam de tanto cuidado, ele começou a se perguntar por que acontecia esta coisa extraordinária. Ele estava admirado de ver todos os habitantes de Vrindavana tão afetuosos com seus filhos, quanto eles eram com Krishna. Igualmente, as vacas tinham ficado mais afetuosas com seus bezerros, do mesmo modo como eram por Krishna. Balarama concluiu que a extraordinária demonstração de afeto era algo místico, ou feito pelos semideuses, ou por algum homem poderoso. Senão, como poderia acontecer essa maravilhosa mudança? Ele concluiu que esta mudança mística deveria ter sido causada por Krishna, a quem Balarama considerava seu Deus supremo, adorável. Ele pensou: isto foi arranjado por Krishna, e nem mesmo eu pude impedir seu poder místico. Assim, Balarama entendeu que todos aqueles meninos e bezerros eram apenas expansões de Krishna. Balarama perguntou a Krishna sobre a verdadeira situação. Ele disse: meu querido Krishna, no início pensei que todas estas vacas, bezerros e vaqueirinhos eram ou grandes sábios e pessoas santas, ou semideuses. Mas agora parece que realmente são expansões suas. Eles são todos você. Você mesmo está fazendo os papéis dos bezerros, das vacas e dos meninos. Qual é o mistério desta situação? Aonde foram parar todas aquelas outras vacas, bezerros e meninos? E por que você se expande como vacas, bezerros e meninos? Pode me fazer o favor de dizer qual a causa disso? A pedido de Balarama, Krishna explicou em resumo toda a situação. Como os bezerros e meninos tinham sido roubados por Brahma, e como ele estava ocultando o incidente, expandindo-se para que as pessoas não soubessem que as verdadeiras vacas, bezerros e meninos estavam desaparecidos. Enquanto Krishna e Balarama estavam conversando, Brahma regressou após um momento, segundo a duração de sua vida. Temos informação sobre a duração da vida de Brahma pelo Bhagavad Gita. 1000 vezes a duração das 4 eras, ou 4.300.000 vezes 1000 anos, correspondem a 12 horas de Brahma. Assim também, um momento da vida de Brahma equivale a 1 ano de nosso cálculo solar. Depois de um momento, segundo o cálculo de Brahma, ele veio ver a diversão causada por seu roubo dos meninos e bezerros. Mas também tinha medo de estar brincando com fogo. Krishna era seu senhor, e ele tinha feito uma travessura para se divertir roubando os bezerros e meninos. Ele estava mesmo muito ansioso, por isso não ficou fora muito tempo. Ele regressou depois de um momento, de acordo com seu tempo. Ele viu que todos os meninos, bezerros e vacas estavam brincando com Krishna, do mesmo modo como quando ele os encontrara, embora ele tivesse certeza de tê-los levado e feito deitar-se adormecidos sob o encanto de seu poder místico. Brahma começou a pensar: todos os meninos, vacas e bezerros
foram levados embora por mim, e sei que eles ainda estão dormindo. Como é que um grupo semelhante de vacas, meninos e bezerros está brincando com Krishna? Será que eles não sofrem influência de meu poder místico? Eles ficaram brincando um ano inteiro com Krishna? Brahma tentou entender quem eram eles e como eles não sofriam a influência de seu poder místico, mas não conseguiu descobrir. Em outras palavras, ele mesmo caiu sob o encanto de seu próprio poder místico. A influência de seu poder místico parecia a neve no escuro e o vagalume durante o dia. Durante a escuridão da noite, o vagalume pode exibir algum poder de iluminar, e a neve empilhada no topo de uma colina ou no chão pode brilhar durante o dia. Mas de noite, a neve não tem nenhum brilho prateado. Nem o vagalume consegue iluminar durante o dia. Assim também, quando o pequeno poder místico exibido por Brahma estava diante do poder místico de Krishna, ele era como a neve ou vagalume. Quando um homem de pequeno poder místico quer mostrar poder na presença de um poder místico maior, ele diminui sua própria influência, não a aumenta. Mesmo uma personalidade tão grandiosa como Brahma, quando quis mostrar seu poder místico diante de Krishna, tornou-se ridículo. Brahma, então, ficou confuso quanto a seu próprio poder místico. Para convencer Brahma de que todas aquelas vacas, bezerros e meninos não eram os originais, as vacas, bezerros e meninos que estavam brincando com Krishna transformaram-se em formas de Vishnu. Na verdade, os originais estavam dormindo sob o encanto do poder místico de Brahma, mas os atuais, vistos por Brahma, eram todos expansões imediatas de Krishna, ou Vishnu. Vishnu é a expansão de Krishna, e por isso as formas de Vishnu apareceram diante de Brahma. Todas as formas de Vishnu eram de cor azulada e vestiam roupas amarelas. Todas elas tinham 4 mãos, decoradas com massa, disco, flor de lótus e búzio. Em suas cabeças havia capacetes de ouro e joias reluzentes. Estavam cobertos de pérolas, brincos e guirlandas de belas flores. Em seus peitos estava a marca de Srivatsa. Seus braços estavam enfeitados com braceletes e outras joias. Seus pescoços eram lisos como búzios. Suas pernas eram enfeitadas com campainhas. Suas cinturas adornadas de cintos de ouro e seus dedos ornados de anéis de joias. Brahma também viu que em todo o corpo do Sr. Vishnu havia botões frescos de Tulasi, a começar de seus pés de lótus até o alto da cabeça. Outro aspecto significativo das formas de Vishnu era que todos pareciam de beleza transcendental. Seu sorriso parecia o luar, e seu olhar parecia o sol nascente de manhã. Só por seu olhar, eles pareciam os criadores e mantenedores dos modos da ignorância e paixão. Vishnu representa o modo da bondade. Brahma representa o modo da paixão. E o Sr. Shiva representa o modo da ignorância. Portanto, como aquele que mantém tudo na manifestação cósmica, Vishnu também é o criador e mantenedor de Brahma e do Sr. Shiva. Depois desta manifestação do Sr. Vishnu,
Brahma viu que muitos outros Brahmas e Shivas e semideuses, e até mesmo entidades vivas insignificantes, como formigas e graminhas, entidades vivas móveis e inertes, estavam dançando ao redor do Sr. Vishnu. Sua dança era acompanhada por várias espécies de música, e todos estavam adorando o Sr. Vishnu. Brahma compreendeu que todas aquelas formas de Vishnu eram completas, a começar da perfeição animar, de ficar pequeno como um átomo, até a de ficar infinito, como a manifestação cósmica. Todos os poderes místicos de Brahma, Shiva, todos os semideuses e os 24 elementos da manifestação cósmica estavam completamente representados na pessoa de Vishnu. Pela influência do Sr. Vishnu, todos os poderes místicos subordinados ocupavam-se em sua adoração. Ele estava sendo adorado pelo tempo, espaço, manifestação cósmica, reforma, desejo, atividade e as 3 qualidades da natureza material. O Sr. Vishnu, Brahma também percebeu, é o reservatório de toda a verdade, conhecimento e bem-aventurança. Ele é a combinação de 3 aspectos transcendentais, ou seja, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. E ele é o objeto de adoração dos seguidores dos Upanishads. Brahma compreendeu que todas as diferentes vacas, meninos e bezerros, transformados em formas de Vishnu, não foram transformados por um poder místico do tipo que um yogi ou semideus pode exibir por poderes específicos que lhe foram atribuídos. Os bezerros e meninos transformados em Vishnumurtis, ou formas de Vishnu, não eram exibições de Vishnu Maya, ou energia de Vishnu, mas eram o próprio Vishnu. As qualificações respectivas de Vishnu e Vishnu Maya são como o fogo e o calor. No calor está a qualificação do fogo, a saber, o aquecimento, e mesmo assim o calor não é o fogo. A manifestação das formas de Vishnu, dos meninos, vacas e bezerros, não era como o calor, mas antes como o fogo. Todos eles, de fato, eram Vishnu. De fato, a qualificação de Vishnu é a plena verdade, pleno conhecimento e plena bem-aventurança. Pode-se dar outro exemplo com objetos materiais, que se refletem em muitas e muitas formas. Por exemplo, o Sol se reflete em muitos recipientes de água, mas o reflexo do Sol em muitos recipientes não é de fato o Sol. O Sol do recipiente não emite calor e luz, embora ele pareça ser o Sol. Mas as formas que Krishna assumiu eram cada uma o Vishnu completo. Satya quer dizer verdade, Jnana, pleno conhecimento, e Ananda, plena bem-aventurança. As formas transcendentais da suprema personalidade de Deus são tão grandes que os seguidores impersonalistas dos Upanishads não conseguem alcançar a plataforma de conhecimento para compreendê-las. Na verdade, as formas transcendentais do Senhor estão além do alcance dos impersonalistas, que só podem compreender através dos estudos dos Upanishads, que a verdade absoluta não é matéria e que a verdade absoluta não sofre restrição material causada por alguma potência limitada.
O Senhor Brahma entendeu Krishna e sua expansão nas formas de Vishnu, e pôde compreender que é devido à expansão da energia do Senhor Supremo que existe tudo o que é móvel e inerte na manifestação cósmica. Quando Brahma assim estava confuso em seu poder limitado e consciente de suas atividades limitadas dentro dos 11 sentidos, ele pôde ao menos perceber que ele também era uma criação da energia material, como um boneco. Assim como um boneco não tem poder independente para dançar, mas dança de acordo com a orientação do mestre de bonecos, assim também os semideuses e as entidades vivas estão todos subordinados à suprema personalidade de Deus. Como se diz no Chaitanya Charitamrita, o único Senhor é Krishna, e todos os outros são servos. O mundo inteiro está sob as ondas do encanto material, e os seres estão flutuando como palhas na água. Assim continua sua luta pela existência. Mas logo que a pessoa se torna consciente de que é servo eterno da Suprema Personalidade de Deus, esta Maya, ou luta ilusória pela existência, detém-se imediatamente. O Senhor Brahma, que tem pleno controle sobre a deusa do conhecimento e que é considerado a melhor autoridade em conhecimento védico, estava assim perplexo, sendo incapaz de compreender o poder extraordinário manifestado pela Suprema Personalidade de Deus. No mundo material, até mesmo uma personalidade como Brahma é incapaz de compreender o poder místico do Senhor Supremo. Não só Brahma deixou de entender, mas também ficou perplexo ao ver a exibição que Krishna manifestava diante dele. Krishna teve compaixão de Brahma, que sequer era capaz de entender como ele estava exibindo as formas de Vishnu, transformando-se em vacas e vaqueirinhos. E assim, enquanto manifestava plenamente a expansão de Vishnu, ele de repente puxou sua cortina de Yogamaya sobre a cena. É dito no Bhagavad Gita que a Suprema Personalidade de Deus não é visível por causa da cortina puxada por Yogamaya. Aquilo que cobre a realidade é Mahamaya, ou a energia externa, que não permite a uma alma condicionada compreender a Suprema Personalidade de Deus, além da manifestação cósmica. Mas a energia que manifesta parcialmente a Suprema Personalidade de Deus e parcialmente não permite que alguém veja, chama-se Yogamaya. Brahma não é uma alma condicionada comum. Ele é muito, muito superior a todos os semideuses. E mesmo assim, ele não pôde compreender a exibição da Suprema Personalidade de Deus. Por isso, Krishna, de boa vontade, parou de manifestar qualquer outra potência. A alma condicionada não só se confunde, mas é completamente incapaz de entender. Puxou-se a cortina de Yogamaya para que Brahma não ficasse cada vez mais perplexo. Quando ficou livre de sua perplexidade, Brahma pareceu ter acordado de um estado de quase morte e começou a abrir os olhos com grande dificuldade. Assim ele pôde ver a manifestação cósmica com olhos comuns.
Ele viu em toda a sua volta a magnífica paisagem de Vrindavana, cheia de árvores, que é a fonte de vida para todas as entidades vivas. Ele pôde apreciar a terra transcendental de Vrindavana, onde todas as entidades vivas são transcendentais à natureza ordinária. Na floresta de Vrindavana, mesmo animais ferozes, como tigres, vivem em paz com veados e seres humanos. Ele pôde entender que, graças à presença da Suprema Personalidade de Deus em Vrindavana, aquele lugar é transcendental a todos os outros lugares, e que lá não existe luxúria e cobiça. Brahma então encontrou Sri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, fazendo o papel de um vaqueirinho. Ele viu aquele menininho com um bocado de comida em sua mão esquerda, procurando seus amigos, vacas e bezerros, assim como ele estava fazendo 1 ano antes, depois do desaparecimento deles. Imediatamente, Brahma desceu de seu grande cisne transportador e caiu diante do Senhor como uma vara dourada. A palavra que se usa entre os Vaishnavas para oferecer respeitos é Dandavat. Esta palavra quer dizer cair como uma vara. Deve-se oferecer respeito a um superior Vaishnava, prostrando-se reto, com um corpo esticado como uma vara. Então Brahma caiu diante do Senhor como uma vara, para oferecer respeito. E porque Brahma é de cor dourada, ele parecia uma vara de ouro caída diante do Senhor Krishna. Todos os 4 capacetes da cabeça de Brahma tocaram os pés de lótus de Krishna. Brahma, estando muito alegre, começou a derramar lágrimas que lavaram os pés de Krishna. Ele se prostrou e se levantou repetidas vezes, ao lembrar as maravilhosas atividades do Senhor. Depois de muito tempo repetindo reverências, Brahma levantou-se e esfregou as mãos nos olhos. Vendo o Senhor diante dele, começou bastante trêmulo a oferecer preces com muito respeito, humildade e atenção. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do capítulo 13 de Krishna, intitulado Brahma rouba os meninos e os bezerros.